Boa tarde. Boa tarde, Denise, Luciana. Sejam bem-vindas. Débora, seja bem-vinda. Eu estou aqui chamando algumas pessoas enquanto a gente ouve esse mantra, o Mani Padme Hum, que remove a energia negativa, é um mantra que traz equilíbrio. Boa tarde, Camila. Olá, minhas queridas. Então, se vocês acharem interessante, podem ir chamando também algumas pessoas aí da sua... Eu estou chamando aqui algumas pessoas que talvez se interessassem por assistir essa live, poderiam estar aqui conosco. Vamos lá, vamos chamando as pessoas enquanto a gente se ambienta. Entra nesse clima interno de recepção, de uma reflexão que se torne ação nas nossas vidas. Porque de que valeria nós estudarmos, criarmos caminhos de compreensão para não ir a lugar nenhum, não é mesmo? Paola, seja bem-vinda. Então vamos lá, vamos chegando. A gente está fazendo uma série de lives sobre o livro A Chave para uma Boa Vida. Todas as lives anteriores, elas estão no meu YouTube. Boa tarde. Então vamos lá. Vamos tentar, enquanto as pessoas estão chegando, a gente vai criando um ambiente interno de recepção, de abertura, de curiosidade. É a mesma postura que a gente sugere no trabalho da meditação, por exemplo, quando a gente acalma nossa mente, permite que os pensamentos passem e a gente vai entrando num estado receptivo, curioso, de abertura para aquilo que vem, não é? Então vamos lá. Chamem seus amigos. E depois quiserem também mandar essa live para outra pessoa, né? Para uma pessoa que você acha que pode ser útil para ela, seria interessante também. Eu vou tirar nosso mantra aqui, mas antes gostaria de sugerir que você feche seus olhos, entre em contato com a sua respiração e faça uma pergunta muito simples, né? Como eu estou nesse momento do agora? Observe seu corpo e veja como seu corpo está sentindo. Se existe algum incômodo, e simplesmente acolha, sem críticas, sem julgamento. Observe também as suas emoções. Se existe alguma emoção perturbadora, como a tristeza, a preocupação, o medo, a tensão, a raiva, a revolta, a não aceitação, você possa acolher também. Sem críticas. Respire fundo. Entre em contato com os teus pensamentos. O que vai na sua mente. Um ser humano normal, um ser humano ativo, pode ter cerca de 70 mil pensamentos dia. É muita coisa. E muitos desses pensamentos são pensamentos repetitivos, girando em círculos, sem nos levar a nenhum lugar de uma ação
positiva. Então observe seus pensamentos. Se existirem pensamentos derrotistas, negativos, maldosos, egoístas, que você possa acolher, mas ir abrindo espaço para pensamentos, sentimentos, sensações de mais harmonia, mais equilíbrio. E respire bem fundo e venha para cá comigo, né? Seja bem-vinda, Juliana. Venha para cá para a gente trocar um pouquinho. Eu não ouço muito vocês, às vezes coloco alguma pergunta aqui, mas vou tirar o somzinho aqui do mantra. Mas sei que há uma troca, porque à medida que eu vou falando, vai despertando em cada um alguma questão. E hoje eu quero trazer mais perguntas do que respostas. Porque o livro chega num determinado capítulo mínimo, é o capítulo 10, que ele traz um título, eu entendi assim, um título extremamente poético e muito oriental também, muito da poesia oriental. Ele chamou esse capítulo de Subir a Montanha e Descer a Montanha. E na realidade esse capítulo fala da maturidade. No livro, no início do livro, nós temos um conto, para quem não leu, é um conto que vai ser a base para todo o livro. É um conto que o próprio João Garriga criou para trazer questões fundamentais de uma boa vida para nós. E num determinado momento do conto, o filho, que segue seu caminho pela vida, chega então ao que a gente diria assim, uma idade de 40 anos, a meia-idade, ou a metade da vida, teoricamente. E ali ele começa então a questionar, né? Seria para nós essa metade da vida o ápice quando a gente então começa a descer a montanha. Seja bem-vinda, Solange. Quando a gente começa a descer a montanha. Mas para isso tem que estar nesse lugar, talvez seria o ideal, claro que não é assim para todos, um lugar de mais maturidade. E é incrível como as etapas, as idades, os setênios, quando vão se instalando em nossa vida, realmente o foco vai mudando. E é isso que ele discorre neste capítulo. O quanto que nós passamos grande parte da nossa vida, e isso para a maioria de nós, buscando desenvolver uma carreira. Bem-vinda, Marilda. Construir uma profissão, ou aprender uma atividade que a gente possa desenvolver, o nosso próprio sustento, caminhar na direção da nossa independência financeira. A gente passa um tempo, aqueles que se casam, que também se desenvolvendo nesse relacionamento, aprendendo a amar e ser amado, aprendendo a manter uma relação com todos os desafios que uma relação traz. Seja bem-vindo, César. A gente passa também nesse período inicial, vamos dizer assim, se a gente divide a vida em duas etapas. Drica, é Drica mesmo? Bom, seja bem-vinda, Drica. Passa uma parte grande da nossa vida cuidando dessa família que a gente criou, quando temos filhos, por exemplo. E isso demanda muito, né? Quem tem filhos sabe do que eu estou falando, quanto que da responsabilidade que a gente, quando a gente entende que ter filho é servir, se dedicar. Então, o quanto que isso também toma conta. Oi, Júlio, seja bem-vindo. O quanto que isso toma conta de parte da nossa vida. A gente gasta um tempo considerável criando os filhos, formando esses filhos, colocando esses filhos aptos a estarem sobre os próprios pés, né? Darem conta da própria vida. Então, essa metade inicial da vida, ela é uma metade de muito fazer. Claro que ali a gente também está construindo o ser, uma personalidade individualizada, uma história pessoal, uma construção que nós vamos estabelecendo ao longo da vida de quem nós somos, das nossas próprias escolhas, os resultados das nossas escolhas.
Mas é uma metade da vida muito voltada para o fazer. Até os 40 anos, vamos colocar assim, né? Vida, claro que aqui, gente, isso varia muito de pessoa para pessoa, mas nós estamos colocando aqui no geral, foi o que João Garriga coloca aqui no livro. Nós estamos nesse fazer, dar conta. Né? Eu lembro, assim, da minha experiência pessoal, o quanto que até os 40 anos foi muito dar conta. Dar conta de sobreviver, dar conta de criar os filhos, dar conta de sustentar o relacionamento, aprender a relacionar-se, dar conta de plantar uma semente do que você deseja profissionalmente, do que você acredita profissionalmente. Então é uma etapa da vida que a gente fica ali realmente voltado para isso fazer, construir. Então se a gente imagina que faz uma metáfora de uma construção de um prédio, né, nós estamos ali não só trabalhando na base, mas começando aí os andares desse prédio e dando a ele vida. Né? Seja bem-vinda, Clarice, Cláudia, sejam bem-vindas. Então a gente aqui tá nesse capítulo de subir a montanha e descer a montanha. Então vamos imaginar que a gente já chegou num determinado patamar da vida e já somou muitas experiências. E aí a gente começa a olhar para essa segunda metade, é o que ele vem dizendo aqui, e é a parte no conto em que o filho começa a refletir sobre muitas das suas escolhas. E quando a gente olha para essa segunda metade, quase invariavelmente a gente encara a morte. Então é incrível como num determinado momento da vida é que realmente isso começa a fazer sentido. O corpo começa a mostrar um declínio, começa a descer a montanha. O corpo começa a cobrar, exigir mais compromisso com ele próprio, porque enquanto nós temos toda a energia da juventude, a força, nós estamos ali dedicados ao fazer, isso não é pauta. Então é incrível que quando vão chegando os 40, os 50, os 60, as reflexões são outras, as questões são outras. E que maravilhoso a gente poder dar esse tempo interno de olhar para a nossa construção até aqui. Eu tenho um exercício de visualização que eu faço muito no consultório, eu acho muito rico, que a gente realmente se imagina subindo uma montanha. Chegando ao topo dessa montanha, olhando para trás, a estrada percorrida, e refletindo sobre essa estrada percorrida. Seja bem-vindo, Jair, Marli, sejam bem-vindos. Então, quando a gente olha para essa estrada percorrida, muitas vezes vem arrependimentos. Eu já encontrei pessoas que falam assim, eu não me arrependo de nada que eu fiz na minha vida. Eu faria tudo igual. Olha, eu vou aqui me abrir com vocês, eu faria grande parte diferente, porque a mente que pensa hoje, pensa a vida de outra forma, de outro ângulo. Faria outras escolhas, talvez. Mas eu penso que teria mais opções. Muitas das escolhas que nós fazemos nessa primeira parte, considerando até os 40, uma primeira parte, muito dessas escolhas, elas não vêm de uma clareza, de uma consciência plena. Ela vem de repetições de padrões familiares, ela vem da cultura do ambiente onde a gente cresceu, ela vem de necessidades que a própria vida impôs. Ela vem muitas vezes daquilo que a gente não é. Então João Garriga apresenta aqui uma coisa tão bonita, né? Desse momento em que a gente olha, nesse patamar onde a gente chegou, seja você aí com seus 20, 30, 40, a gente pode fazer esse exercício olhando para trás, olhar para aquilo que foi construído até aqui com muita compaixão e amorosidade, sem críticas, sem julgamento, simplesmente olhar para tudo isso e dizer foi o que foi possível. E olhando para isso que foi possível, nós também extraímos daí tudo aquilo que é um ganho de aprendizado, tudo aquilo que é lição. E força para que eu possa agora olhar para outra metade e fazer escolhas ainda mais livres e conscientes. Eu estava mexendo nos livros aqui e aí aleatoriamente peguei alguns e tem um livro muito interessante chamado Um Jeito Harvard de Ser. Ele é bem bacana, do Shawn um dos palestrantes de TED, ele é bem interessante.
E num dos capítulos, né, que ele fala para a gente encontrar as oportunidades por trás das adversidades, esse livro do João Garriga fala muito isso, ele fala a importância da gente capitalizar as quedas para ganhar um impulso para subir. Eu achei essa frase tão bacana desse livro. Capitalizar as quedas para ganhar impulso para subir. Às vezes a gente olha para trás, e eu encontrei algumas pessoas nessa experiência, olha para trás, nessa etapa aí dos 40 anos, ou da metade da vida, seja qual for a tua metade, e olha, e só consegue olhar para aquilo que perdeu, só consegue olhar para aquilo que não conseguiu, só consegue olhar para aquilo que foi difícil demais. E isso vai tornando a vida árida, crua, difícil. Então, capitalizar. O que seria capitalizar? Tornar rico, tornar valoroso, né? No sentido figurado, tornar valoroso as quedas, para que eu possa, com elas, ter força para ir mais além, se essa for a minha escolha. Isso é muito interessante, muito importante. Seja bem-vinda, Camila, Fernanda. Então ele põe um pensamento interessante de Shakespeare, assim na abertura desse capítulo, né? O capítulo Subir a Montanha, Descer a Montanha, que ele diz, é de sorte comum, tudo que nasce deve morrer, passando pela natureza em direção à eternidade. O problema é que a gente está tão impregnado do finito que a gente se afastou do que é infinito, que na realidade é a nossa mensagem. Hoje eu ouvi uma música lindíssima que falava: a sua vida é a sua mensagem. E ela pode ecoar, não necessariamente em filhos, às vezes nos filhos, quem tem a sorte de ter filhos, mas às vezes ela vai ecoar em pequenas coisas, talvez não no seu nome, na sua personalidade, na sua identidade encarnada aqui, mas simplesmente naquilo que você espalhou. Às vezes eu encontro pessoas que contam histórias, é tão interessante isso, que contam histórias de pessoas que encontraram pela vida, que não estão mais na vida delas, que deixaram suas marcas, fizeram alguma diferença e trouxeram mudanças significativas para aquela pessoa. Então, às vezes a gente, numa interpretação bem cruel e talvez derrotista da vida, a gente não consiga encontrar grandes feitos, e por não encontrar grandes feitos, ainda mais num mundo lotado de vitrines, num mundo que conta likes como se fosse verdadeiro valor, e aí entra num processo derrotista tão grande que não consegue enxergar os ganhos. Então, capitalizar as quedas, achei essa frase tão especial, capitalizar as quedas para que sejam alavancas, né? Força para subir. Quantas vezes nós caímos, erramos, né? E, no entanto, isso pode ser aprendizado. Uma vez eu estava dando uma palestra, e no meio da palestra, do nada, que nunca é do nada, né? Me veio uma intuição, não sei exatamente o que aconteceu naquela hora, e me veio uma clareza da importância dos erros na nossa vida. Veja bem, isso não foi uma ideia no sentido de nós elevarmos o erro a um lugar digno de aplauso, não é isso, né? A gente esquecer que existe certo e errado também não é um bom caminho. Existe o certo, existe o justo, existe o que é verdade, existe aquilo que é bom, saudável, isso tudo existe, a sociedade está misturando isso, gente. E isso é uma casca de banana terrível. Nós precisamos entender que existe o belo. Eu não esqueço uma vez que eu vi, com todo respeito ao artista, eu entrei no MASP e vi uma exposição em que eram coisas completamente degradadas, sujas, e eu não conseguia enxergar o belo. Tinha ali um provocativo que a arte daquele artista queria trazer, assim, mas totalmente distanciado do que é belo. E isso é uma confusão que às vezes acontece conosco, certo e errado se misturam, e a gente não tem ideia mais do que é isso. Numa sociedade líquida, numa sociedade que muda de posição tão rapidamente, ou mesmo polarizada, a gente tem que tomar cuidado com isso.
penso eu. Oi, Cida, seja bem-vinda. Kel Prado, é assim que está escrito aqui, seja bem-vinda também. Então, ele vai dizendo isso. Eu até separei também uma frase do livro Amor Líquido, que fala da fragilidade dos laços humanos, do Bauman, um filósofo bem interessante, contemporâneo. E ele fala assim, né? Que a gente não pode aprender a amar, como também não pode aprender a morrer. Fala que isso vai nos pegar desprevenidos. E nem o amor, nem a morte são totalmente abertos à nossa profunda compreensão. Então, ele fala isso, né, de uma forma mais crua, mas por que eu trouxe isso aqui? Porque não é uma questão de aprendizado de técnicas, é uma questão de abertura, porque eu gostei dele falar isso, talvez ele não leve muito neste livro para esse lado, mas eu achei interessante porque no sentido de que nós já sabemos, a questão é que nós esquecemos. Ficamos tão impregnados de tantas coisas, nós sabemos o que é a morte, nós sabemos o que é o amor. Porque isso está de alguma forma como informação no nosso sistema familiar, em cada célula do nosso corpo. A gente sabe o que é isso. Só que a gente está cada dia mais esquecido do que é isso. E aqui, o convite dessa chave para uma boa vida é nós lembrarmos, olhando nesse momento do livro, para tudo que a gente construiu até aqui, com amorosidade. Muito perdão por aquilo que nós não acertamos completamente, pelas nossas quedas, pelos nossos erros. Não um perdão compassivo do ponto de vista de não aprender com eles. Entende? Nós vamos olhar para isso, para tudo aquilo que nós vivemos e de uma forma equivocada, talvez pela mais pura ignorância, inconsciência, e trazer como um conhecimento agora para podermos construir essa outra metade da vida com mais consciência. Eu já falei isso aqui, o quanto que, na minha opinião, o maior de todos os bens é a liberdade, mas sem consciência eu não tenho liberdade. Eu repito padrões. E aí eu vou sendo o que os outros querem que eu seja, esquecendo de quem eu realmente sou. Porque somos indivíduos únicos. Isso não é para que a gente se vanglorie, mas é para que a gente entenda que existe uma parcela individual única que eu posso entregar à vida, a todos aqueles à minha volta, né? Então, quando a gente vai estudar, por exemplo, o budismo, como é forte a batida do budismo em cima de fazer o bem, de buscar o bem. Por quê? Porque aí não é só do budismo, mas assim, no sentido da gente construir a todos aqueles à nossa volta um bom estar ao nosso lado, né? Um bom clima, um bom ambiente. E isso por si só reverbera em nós. Então ele vai falando dessa primeira parte da vida e ele diz assim, né? A primeira parte consiste em subir. Isso é a conquista, a afirmação, o trabalho do eu, do ego, né? É fazer o que queremos e conduzir nossos passos e vontade por um norte próprio. Mas eu gostaria de acrescentar que esse norte próprio é impregnado de muita cultura familiar, cultura do nosso país, cultura de tudo à nossa volta, de todo o conhecimento disponível. Nossos passos são muito construídos em função disso. Quantas vezes olhamos para trás e não enxergamos muito sentido em muitas coisas e não temos resposta. Já encontrei pessoas que me disseram assim, eu me separei, né? E aí eu pergunto, mas qual foi o motivo da separação? E aí a pessoa diz assim, eu não sei exatamente por quê. Eu tive 2 filhos, ou eu não tive filho nenhum. Eu fui fazer esta faculdade, eu fui trabalhar com isso especificamente. E aí eu pergunto o quê? Por quê? Essa foi a escolha? E a pessoa não sabe responder o porquê. Então quem escolheu? Se você não estava pleno, na total consciência, quem escolheu? Não é interessante pensar sobre isso? Quem escolheu as suas escolhas? Quem vem escolhendo na sua vida o que fazer, o que pensar, o que sentir?
Quantas coisas hoje a própria tecnologia comanda sem que a gente perceba? E a gente vai se vendo refém de uma realidade, daquilo que é bonito, daquilo que é digno de aplauso, daquilo que tem valor, mas que na realidade não foi construído dentro de mim. Então talvez essa primeira metade ela seja muito isso. E o convite aqui é olhar para a segunda metade e começar realmente a trabalhar nessa liberdade, para que através dessa liberdade a gente possa construir mais consciência e escolher mais livremente. E aí ele diz que gritamos com grande ímpeto quem somos e o que queremos. E assim deve ser. Convém lançar à vida nossas propostas com sonoridade e empenho. Acho que aqui ele foi meio bonzinho. Estou julgando aqui um pouco o João Garriga. Acho que ele foi... Eu penso que até para nós, ele e eu, que somos consteladores familiares, nós entendemos o quanto das nossas escolhas estão presas. Presas quando olhamos para trás, sem que percebamos isto, e repetimos padrões familiares. Quantas pessoas encontrei pela vida, fazendo escolhas de pares, fazendo escolhas de vivências familiares, fazendo escolhas de experiências negativas de trabalho ou de relacionamento, e quando a gente sugere olhar para o sistema familiar, isso se repete como um padrão. Então, que maravilhosa experiência de olhar para tudo que você viveu até aqui, independente da sua idade, olhar para tudo que você viveu aqui e fazer essas perguntas. Quem escolheu as escolhas da minha vida? E é tão bonito porque se você olha para tudo isso com amor, você pode olhar sem crítica, sem julgamento, você pode olhar e abraçar tudo e falar, bom, agora talvez eu possa fazer novas escolhas, mas realmente conscientes. Mas algumas coisas não dá para voltar, algumas coisas a idade não permite, mas que eu posso olhar para aquilo que é permitido agora, que é possível agora para mim. Não é incrível isso? Então ele vai dizendo, é um capítulo pequenininho, a gente vai só trazer essa pílula, né? Que ele vai dizendo isso, que chega um momento em que nós descemos. Nós vamos, em todo esse trabalho de construção da vida, subindo a montanha, mas chega um momento que nós descemos. E eu que já estou nessa descida, né, posso dizer a vocês, é um convite também para encarar a finitude, mas não de um ponto de vista pesado, dolorido, que machuca, mas do ponto de vista de que esse é o processo natural da vida, e a gente pode abraçar isso com muito amor, né? Ele diz assim, bem a moda poética de João Garriga, será mais doce se abraçarmos o absoluto em vez das formas? Se em vez de buscar o mero amparo nas colunas do nosso ego e de nossas conquistas, reconhecermos o eterno em nós. Bonito isso, né? Então nós descemos, inclinamos inevitavelmente na retração, na perda. Então nós temos o caminho de expansão nessa primeira metade da vida, segundo essa abordagem. Aí a gente expande conhecimento, expande relacionamento e tantas outras coisas. Mas chega um momento de retração, em que a gente começa a perder, por exemplo, os nossos pais, eles se vão, perdemos os nossos amigos em determinado momento da vida, perdemos o vigor, a pele não é mais a mesma, e não temos a mesma disposição, os hormônios descem a ladeira, e aí isso vai nos afetando. Eu costumo dizer para as mulheres que eu conheço, a maioria aqui são mulheres, e também vale dizer isso para os homens, porque os homens que estão em relacionamento com as mulheres vão me entender também, o quanto que esse momento da menopausa, por exemplo, para a mulher, ele é crítico. Porque ele é uma descida, e é uma descida muitas vezes de uma montanha russa, vertiginosa e rápida, e consome a nossa energia, o nosso dia, e muita coisa que vai perdendo, né? Então esse momento que ele vai dizendo, inevitavelmente ele é um momento da retração, da minoração, da descida, e às vezes a dor, mas também um presente inesperado.
a bênção de poder estar mais livres de nós mesmos. Olha que coisa linda. O que seria estar livre de nós mesmos? Porque talvez seja um convite para essa dobra do ego, essa dobra, esse macerar dessa vontade impetuosa, como se nada fosse tirar o nosso chão. Mas a vida até aí, muitas vezes, ela é muito promissora mesmo. Até que em determinado momento a gente é puxado o tapete. Aí aquela cirurgia pela qual a gente passa, a cirurgia de catarata, o olho não funciona mais tão bem, a audição também já não está tão boa, e aí a gente já não tem mais a mesma liberdade nas articulações. É tanta coisa que começa a mudar. E se a gente olha para essa mudança, para essa retração, para essa minoração das nossas possibilidades de uma forma negativa, aí realmente, aí a descida é traumática, a descida é uma grande revolta, é uma resistência à vida. E o quanto eu posso me abrir à vida também neste momento. E aí ele fala que quando a gente pode estar mais livre de nós mesmos, e aqui tem uma linda mensagem, significa nos desapegarmos de nossas imagens e pensamentos acerca de quem somos e de como as coisas têm que ser. Imagens muito fixas, muito estereotipadas, que nos escravizam como identidades gastas, que comprimem nossos dias. Olha isso, gente. Seja bem-vinda, Carla, Mirna, Esther, Kátia. Tá chegando, pessoal. Então, olha isso. E aí ele traz essa palavra desapegar, e eu acho que o desapego talvez seja a grande ferramenta desse processo na descida, na segunda metade da nossa vida. O desapego é um aprendizado poderoso. Desapego de expectativas em relação ao que o outro deve ou não deve ser. Desapego em relação a algum grande patamar que a gente tem que chegar. Entende? Desapego em relação à própria juventude eterna. Entre outras coisas que nós ficamos apegados por tanto tempo, presos, achando que tinha que ser. E o quanto que o tem que ser é escravizante, é aprisionante. Então aqui, na maturidade, talvez nós possamos nos abrir para esse desapego contínuo, entendendo que a vida dá, mas a vida, na realidade, ela não dá para que fique. Olha que coisa incrível. A vida te dá, seja o corpo físico, seja possibilidades, seja a juventude, seja experiências, ela te dá, mas não porque as coisas são fixas. Você é uma flauta nos lábios de Deus, como diz lindamente, né? Aquele título do livro do Osho. Ou seja, a vida passa por você. E aí libertar-nos, nos desapegarmos de nós mesmos na realidade, é permitir que a vida passe por nós. E entregar a nossa mensagem. Entregar, não ficar para nós. Então, ele vai dizendo que uma contrariedade nos indica com frequência que devemos crescer e nos flexibilizar. E nesse momento em que a gente atinge uma certa maturidade, uma contrariedade pode ser simplesmente uma pergunta. Quando você desejou alguma coisa, expectou de alguém, da situação ou da vida alguma coisa e ela te frustrou, que essa contrariedade possa te levar para mais dentro de si e fazer com que você encontre a sua capacidade de superação, a sua resiliência, a sua capacidade infinita de entender a vida como a vida é, coisa que a gente resiste. Ao nos tornarmos mais livres, diz ele, de nós mesmos e menos pré-fabricados, a vida pode voltar a pulsar como uma terra prometida luminosa, que nos recorda velhos paraísos perdidos e esquecidos. Com sorte, nos tornaremos mais abertos e presentes. Com sorte, de nosso peito brotará, de novo, a alegria espontânea. Olha que coisa mais linda. Então ele fala, na verdade, não se sabe se avançamos mais quando progredimos, dos ganhos, quando a gente está lá naquela produção, e isso pode continuar nessa segunda metade, né? Não quer dizer que acabou essa parte de fazer, produzir, construir, a gente pode continuar. Então ele diz que é uma questão, ele põe uma questão, é uma pergunta, né? Será que
a gente avança mais quando progride, quando está no ganho, quando a vida nos sorri, ou quando nos retraímos nas perdas, quando afloram as lágrimas. Se evoluímos mais espiritualmente em nossa viagem existencial quando estamos na expansão ou quando estamos na retração. E por que não pensar, arriscando uma resposta, que tudo pode ser esse crescimento, tudo pode ser essa lição aprendida que nos torna mais íntegros, que nos torna mais comprometidos com as virtudes, que nos torna mais conscientes e, portanto, mais livres. Então, ele diz que essa dúvida é razoável, que ela pode acontecer dentro de nós. Então, é um capítulo que faz a gente pensar um pouquinho sobre isso. Eu também hoje peguei um livro, né, de Sêneca, né, falando um pouco aqui de filosofia, A Vida Feliz e a Tranquilidade na Alma, que, quando ele é perguntado sobre o que significa viver feliz, ele responde ao irmão mais velho dele, Galho. Lembrando que Sêneca, gente, foi um filósofo espanhol, um escritor, né, que viveu, nasceu no século IV a.C., no ano 4 a.C., né, em Roma. E ele viveu na Espanha, mas ele faleceu em Roma. E ele traz então, nessa resposta ao irmão mais velho dele, chamado Galho, ele diz assim: viver de modo feliz, ó meu irmão Galho, todos almejam. Mas quando se trata de ver com nitidez o que torna feliz a vida, então os olhos ficam ofuscados. E eu penso que, olha só, gente, isso é tão atual, porque eu queria encerrar hoje com isso, quanto que os nossos olhos estão ofuscados para o momento que a gente está vivendo no agora. E que a gente possa abrir essa cortina de fumaça, enxergar com clareza todas essas possibilidades, de seja lá qual for a etapa da sua vida, se você está nessa primeira etapa, se você já está descendo a montanha, se você está em plena subida, não importa. Que você possa olhar para esse momento da sua vida, fazendo essa pergunta: o quanto disto que estou escolhendo sou eu? O quanto disso que estou escolhendo está pautado em virtudes? O quanto disso que estou escolhendo é uma mensagem para a vida e não para mim, simplesmente. E talvez aí a gente consiga caminhar com um pouco mais de liberdade e consciência. E nessa liberdade e consciência, reorientar a rota, caso ela não esteja na tua verdade. Que a gente possa agora abrir-se para a nossa verdade. E reorientar a rota, caso alguma coisa não esteja coerente, congruente, né? O dentro e o fora. Aquilo que vai no meu coração e aquilo que eu expresso na vida não esteja batendo, que eu possa reorientar a rota. E seja na subida ou na descida, que eu possa trazer a cada dia, uma pitada maior de consciência. Entendendo que é nessa consciência que eu posso escolher mais amor, que eu posso escolher mais alegria de viver, que eu posso escolher mais cuidado com a minha saúde, seja ela física ou mental, que eu possa escolher viver mais plenamente e mais consciente. Então era essa pílulazinha que eu queria deixar aqui hoje. Agradeço imensamente a presença de todos vocês. Para quem não assistiu, entrou agora no finalzinho, tá aí a mensagem que vai ficar gravada aí no Instagram por alguns dias, mas logo eu vou colocá-la no YouTube também. Um grande abraço e que a gente possa cada dia mais lançar mão, se apropriar da chave para uma boa vida.